Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, Jesus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Aleluia. 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 Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Como o louvor, né, nos ministrou agora, que Deus, ele é a fonte, né, a fonte de vida, a fonte de cura, a fonte de libertação. E eu creio que hoje ele tem uma palavra que vai nos revelar aquilo, né, que Deus, ele tem para nós nessa noite, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para destruir as mentiras de Satanás. Amém? Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 6, que nos diz assim: E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Pai. Senhor, fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ser uma palavra de exortação, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Fica à vontade, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a tua voz. Separamos esse momento para buscar a tua presença. Que eu venha me diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Continuando ainda o livro de Daniel. Nós falamos do capítulo 1, onde Daniel foi levado cativo para um lugar de confusão, um lugar onde havia muito pecado, muita depravação, mas o posicionamento de Daniel fez com que ele vencesse todas as batalhas que se levantavam contra ele, porque Daniel, ele sabia quem ele era, um servo de Deus, constituído pelo Senhor. As nossas vidas, ela é feita de escolha, e por isso você precisa, aleluias, escolher em que lado você quer estar, onde você passará a sua eternidade. Daniel tinha também os seus companheiros, nós já falamos também no capítulo 2, que Daniel, aqueles que andavam com Daniel e tinham o mesmo posicionamento de Daniel, também puderam provar daquilo que Deus tinha para eles, porque eles também se posicionaram. E ele estava ali em comunhão, unido, para que Deus viesse derramar a sua glória sobre eles. E eles ficaram conhecidos como pessoas com algo diferente. Como você tem se comportado como servo de Deus? Você tem conseguido verdadeiramente ter o posicionamento de servo de Deus? As pessoas conseguem enxergar Cristo em você? Você tem renunciado às suas vontades, como Daniel renunciou? Ele resolveu, em seu coração, não se contaminar, não deixar entrar dentro dele aquilo que era infeccioso, que era nocivo, que geraria muitas prisões espirituais. Mas hoje, Deus, ele tem essa palavra, e essa palavra ela vai trazer à luz tudo aquilo que está em oculto, porque a palavra de Deus nos diz que nada fica em oculto para ele. Amém. Quando, voltando ao contexto bíblico, Nabucodonosor, ele faz uma estátua. Essa estátua, na realidade, a gente não sabe
se era a estátua do próprio Nabucodonosor, a sua imagem, ou uma estátua de uma divindade, né? Os deuses, os falsos deuses que eles adoravam. Mas eles dão um decreto, novamente um outro decreto, né? Eles dão um decreto, porque Satanás, ele não desiste. E eles dizem que aqueles que não se prostrarem, né, seriam encarcerados, sua alma ficaria encarcerada. E eles dizem de outra forma, eles criam né, aquela festa onde ali Nabucodonosor ia chegar com toda a pompa, mostrando o seu poder, a sua soberania e fazendo com que as pessoas se prostrassem, não tão somente a ele, como aquilo que ele acreditava. E Satanás, ele faz isso hoje, o tempo inteiro. Quando a gente cede a uma situação, estamos passando por problemas, circunstâncias, que significa algo passageiro. E quantas vezes nos curvamos diante da situação, não nos posicionamos em perseverar e vencer aquela resistência. Nós precisamos ser mais fortes do que aquele que se levanta contra nós, porque a palavra de Deus nos garante que maior é quem está conosco do que quem está no mundo. O Espírito Santo está conosco, o Senhor está conosco, e você precisa se apropriar dessa verdade. Quando ali eles começam a iniciar aquele ritual, porque já era um ritual, e começa todos os sons, né? Todos os instrumentos a tocarem. Aleluias. Eles disseram, portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha só o plano de Satanás. Ele queria que aqueles homens que foram separados pelo Senhor, que estavam naquele lugar, sim, de depravação, de confusão, de idolatria, mas com um posicionamento diferente, com um posicionamento de servo de Deus. O diabo queria que ele se prostrasse diante daquela imagem, que o adorasse, mas houve uma grande confusão, porque o rei Nabucodonosor não gostou do posicionamento daqueles homens. Imagine só, eu começo a imaginar toda aquela festa armada para que aquela estátua fosse apresentada e todos que já estavam habituados a se prostrar aos devaneios, às imposições que Nabucodonosor era o rei. A ele, de repente, todos se prostram. Quando ouve, né, os sons dos instrumentos, eles se prostram. E aí, que cena! Ficam 3 homens de pé. Imagine só. Nabucodonosor olha para aqueles homens e diz, não, peraí, eu acho que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo onde vocês estão, e vocês não estão entendendo quem é que ordenou a vocês. Eu vou repetir novamente para vocês. Quando os sons, né, soarem, quando os instrumentos soarem, vocês vão se prostrar diante de mim, diante dessa estátua. E aí, eles disseram para Nabucodonosor que eles tinham um posicionamento, que eles não iriam se prostrar àquela imagem. E Nabucodonosor muito se enfureceu e ordenou que a fornalha de fogo ardente fosse acesa e fosse aquecida 7 vezes mais. Você já viu quando nós estamos passando situação, que você está no campo de batalha e parece que quanto mais você ora, mais a situação se torna, né, um caos. É só o que o diabo quer que a gente pense que está acontecendo. Quando ele se importa, é porque verdadeiramente você está no caminho certo. E você precisa continuar, você precisa perseverar, você precisa permanecer. Como esses homens de Deus permaneceram, firme no seu posicionamento, sabendo quem eles eram em Jesus, com as características do servo de Deus vivo, com o DNA de Cristo neles. Eles permaneceram ali. Nabucodonosor enfurecido, sempre querendo desconstruir, porque no princípio aqueles homens foram levados cativo, eles queriam obrigar aqueles homens a se contaminar com o alimento da Babilônia para que aquela cultura ficasse dentro deles.
Eles já começaram a mudar os seus nomes, descaracterizando. E para acabar de completar, de fechar o pacote do inferno, para que eles se prostrassem àquelas imagens. E ali tivesse aquela idolatria. E a idolatria significa substituição de Deus. Renegar o Senhor, rejeitar a Deus e colocar falsos deuses em seu lugar. Qual é o falso Deus que você tem colocado na sua vida? Eu já falei sobre isso. Muitas vezes a gente não consegue identificar o que nós estamos trocando e quem nós estamos trocando pelo Senhor. Situações, trabalho, pessoas, até mesmo um problema, uma enfermidade. E colocamos como se aquilo fosse maior do que tudo em nossas vidas. Precisamos colocar o Senhor sempre em nossas vidas no lugar de soberania, porque o lugar de Deus é lá, é sempre eterno, é assentado no trono. Mas na sua vida, como você tem visto Deus? Onde você tem colocado Deus na sua vida? Você tem procurado um momento para falar com Deus? Aqueles homens tinham uma rotina de falar com o Senhor. Aqueles homens oravam. A palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Toda vez que você entra em oração, você entra num campo espiritual, num campo de batalha. Porque Deus, ele não tem nos dado espírito de covardia, mas sim espírito de intrepidez, ousadia no espírito, para poder guerrear, para poder batalhar. E você precisa estar posicionado. Sempre nós falamos de posição. Você não pode guerrear deitado, largado, não. Você tem que guerrear como um guerreiro. Estar posicionado, de pés ali, armado com as armaduras espirituais, unido da oração, da palavra de Deus e em consagração, para que você venha se diminuir e Deus traga a revelação, traga a luz, aquilo que está em trevas, aquilo que está em cárcere, até mesmo situações em nossas vidas que nos aprisiona e a gente não sabe por quê. Comportamento, e a gente tem dado legalidade, porque a palavra de Deus nos é clara, quando diz que a gente não tem entendimento, a gente não tem conhecimento, e por isso nós pecamos, porque a gente não conhece, em parte conhecemos, em parte profetizamos também. É a palavra do Senhor. E o que Satanás estava ali obrigando, porque Nabucodonosor aparece como essa figura opressora de Satanás, né? Se obrigando para que ele se prostrasse, para que ele se curvasse diante dele, para que ele se submetesse, para que ele obedecesse à ordem deles. Mas os servos de Deus, aleluias, não se prostraram, aleluias. Eles foram lançados na fornalha. E a palavra diz que quando eles foram lançados, os servos de Nabucodonosor já foram logo queimados, já foram logo, sabe, consumidos pelo aquele fogo, porque a fornalha era tão quente, estava muito aquecida, porque a ira de Nabucodonosor tinha se acendido. E eu vejo em outras passagens como era a ira desse homem, porque ele era perverso. Eu lembro quando ele pegou o rei, né? O rei Zedequias, e ele perfurou os seus olhos, mas antes disso ele ali assassinou os seus filhos, para que aquela última imagem ficasse gravada na mente daquele homem que não o obedeceu. E ele ali mais, só que o contexto que a gente está falando de Zedequias é que nesse contexto Zedequias deveria obedecer o rei, mas o rei é o Senhor Todo-Poderoso, porque foi o Senhor quem permitiu que ele fosse levado para que eles fossem protegidos, para que ele ficasse na proteção daquele exército. Mas aquele homem já demonstra esse traço de perversidade, e ele ali perfura. O diabo sempre busca uma legalidade, porque ele não obedeceu aquilo que foi determinado, fez uma brecha no muro, criou-se um espaço no mundo espiritual e Satanás entra e teve uma legalidade. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós não obedecemos ao Senhor, inconsequentemente, estamos dando legalidade ao diabo, dizendo, é legal você entrar, é legal você esculhambar com tudo aqui, nessa família, é legal você escravizar um desses no álcool,
na droga, na prostituição. É legal você fazer isso, sabe por quê? Porque eu estou te dando espaço, sou eu quem estou abrindo a porta. Então, nós precisamos estar atentos. Aqueles homens não fizeram isso, mas nem por isso Deus, né, impediu que eles fossem lançados naquela fornalha de fogo ardente, porque a palavra é clara, diz que o fogo era ardente. Aleluias. E eles foram jogados, eles foram lançados, atirados. Tiveram os seus braços amarrados e ali foram lançados. Imagine que forma, né? Cruel para aqueles. Sempre ele pensava em uma forma de tortura, fico pensando eu, para que eles estivessem com os braços atados e ali ficassem se debatendo, até morrer carbonizado. Olha só como o diabo ele já tem um plano para acabar com a sua casa, com a sua família. Você precisa se posicionar, você precisa entrar no campo de batalha. Hoje mesmo eu vi uma entidade preparada para a guerra. E ele estava vestido como um guerreiro. E logo o Senhor ministrou meu coração. Os servos das trevas estão preparados para batalhar. Mas e você? Como é que você está? Os servos de Deus precisam se levantar nesse tempo. Satanás ele tem colocado uma frieza espiritual, porque vivemos numa correria tão grande que precisamos resolver nossas situações, precisamos resolver nosso problema, precisamos pagar conta e esquecemos do bem precioso que Deus ele nos entregou, que é a nossa família, o primeiro ministério que Deus nos deu. E se você não é capaz de cuidar da sua família, como você pode cuidar de outras pessoas? Você não pode nem cuidar de você. Nós precisamos verdadeiramente, nesse tempo, estarmos posicionados para verdadeiramente obedecer aquilo que Deus tem determinado, para que sejamos sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus, para que as trevas possam ser dissipadas, onde nós passarmos a luz de Cristo venha brilhar. Aleluia. É isso que Deus quer de nós, um posicionamento. E quando eu vi essa palavra, o que Satanás quer é que você venha se colocar em um lugar baixo, que você venha ali se prostrar para que ele venha, ó, usar você como um cavalo, fazer você ali, ó, de marionete, e colocar você para ir aonde quer que ele quer que você vá, te levar aos lugares horríveis, levar o seu comportamento, acabar com a sua moral, te descaracterizar, para que as pessoas possam apontar e falar, aquele dali que está falando da palavra de Deus, aquele dali que se diz servir ao Senhor, não. Eu não quero ser como ele. Satanás, o tempo inteiro, ele usa de sua estratégia, mas ele usa porque ele tem legalidade. Quando ele entra e faz todo esse salseiro na vida de uma família, porque teve uma abertura. E nós precisamos, nesse tempo, buscar no Senhor. Onde foi que nós criamos essa ruptura no mundo espiritual? A partir da desobediência de Zedequias, ele furou aquele muro, aquela fortaleza de proteção. Ele fugiu, ele abandonou o seu povo e deixou aquele povo ali à mercê de todo aquele exército para ser massacrado. Ele, como rei, teria que ficar. Primeiro, ele não podia colocar a vida daquele povo, né, nas mãos de um homem sanguinário como Nabucodonosor. Ele tinha que obedecer para que o povo fosse levado. E ali Deus faria com que Nabucodonosor guardasse e impedisse que todos os outros exércitos viessem contra o povo de Deus. Mas eles se rebelaram. E o espírito da rebeldia causa morte, causa destruição. E por isso Jerusalém foi destruída, Judá foi massacrada. Quantos de nós temos dado legalidade ao inimigo? Com o nosso comportamento, com palavras horríveis que habilitam Satanás, muitas vezes a gente diz coisas que, não, irmã, isso é bobagem. Isso aí também já é religiosidade. É isso que Satanás quer, que você pense que tudo é natural, que tudo é comum, que você pode falar certas palavras, não, em nome de Jesus. Quando nós tomamos a decisão de sermos servos, de servir ao Senhor,
Nós precisamos mudar, sim, as nossas vestes, a nossa fala, deixar sermos usados pelo Senhor Jesus, não emprestar a boca para Satanás, não fazer piadinhas. Eu gostava muito de, tipo assim, fazer piadinhas. Eu gostava disso. E o Espírito Santo disse para mim, olha, você está sendo irreverente. Você está me desrespeitando. Onde está o seu temor? E hoje em dia eu fui tão tratada com isso que quando eu estou, né, em algum lugar orando ou falando da palavra de Deus, e quando as pessoas não entendem que aquele momento é um momento sagrado, que ali está o rei, que nós devemos reverência, eu fico tão, sabe, traz a fúria em mim, eu digo, não, vocês não estão entendendo, porque Deus, ele é espírito. E esse momento é um momento consagrado que nós estamos falando da palavra de Deus, do próprio Senhor. E é isso que o diabo quer, a cada dia colocar em nós aquilo que é infeccioso. Olha o que ele queria. Ele queria introduzir em Daniel e naqueles homens aquilo que era a cultura da Babilônia, começando pelos alimentos. Eles ficaram se preparando 3 anos para que pudesse aprender a linguagem daquele povo. Veja só o que Satanás quer fazer conosco. Quer fazer que você seja desconstruído, para que essa desconstrução passe para a sua família. Mas Deus, ele tem um caminho, e esse caminho é Jesus. E Jesus é uma direção, é uma escolha que devemos fazer todos os dias. Quando ele fala que ele queria que aqueles homens se prostrassem, eles queriam que aqueles homens oferecessem um culto a eles. Queria que aqueles homens reconhecessem a figura de Nabucodonosor como soberano. Então, entenda o que Satanás quer fazer. Ele quer ocupar o lugar do Senhor, ele quer roubar a adoração do Senhor. Ele quer que você fique tão ocupado, tão na sua correria, que ali você deixe de louvar o Senhor, de cultuar. O que nós estamos fazendo aqui agora é cultuando ao Senhor, é prestando culto ao Senhor. Aleluias. E prestar culto significa amar, no sentido de escolha. Significa o sentido de admirar, de reconhecê-lo como o único Senhor de nossas vidas. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que Deus está nos dizendo. Olha, eu dei o meu filho por você, um ser miserável, pecador, que todo tempo diz para mim que não vai mais ter essas ações. Diz para mim que não vai mentir mais. Diz para mim que vai deixar aquilo que me desagrada, mas continua ainda nesse caminho. Continua fazendo algo que não reflete a minha imagem em você. Por que você continua fazendo isso? E nós continuamos fazendo isso. Mas Deus está nos dizendo que ele nos comprou, ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, do seu amor. Mas quem foram essas pessoas, aleluia, que ele transportou? Aquele que nele crê. E muitas vezes nós pegamos os versículos bíblicos e todo mundo diz, eu sou de Jesus, eu não sou de Satanás. A palavra de Deus diz que aqueles que mentem são filhos do diabo. É claro, não tem como a gente amenizar. Não, eu tive que falar uma mentirinha assim, porque naquele momento eu tive que me sair daquela situação para que não levantasse algo pior. Em nome de Jesus, é uma escolha. Deus escolheu entregar o seu filho. Daniel escolheu não se contaminar. Aqueles homens escolheram não se prostrar. E você precisa escolher em que lado você vai estar. O Senhor disse que ele vai vomitar, né? Aqueles que são mornos, porque eles não são nem frio nem quente, que não tomam decisão, onde o vento bate, está indo, aqui tá bom, Jesus Deus é bom, Deus vai fazer sim, na vida daqueles que nele creem. E sabe o que é crer? É confiar.
E vocês precisam confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Aqueles homens não se prostraram à loucura daquele rei, porque eles disseram: se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. Porque Deus, ele tudo pode. Agindo Deus, quem impedirá? Eu não sei qual é a situação que tem trazido para você um desequilíbrio emocional, que tem trazido dor. Nós estamos passando por uma atuação tão grande desses principados, que quer trazer esse esfriamento, que quer fazer com que a gente olhe para aquilo que está acontecendo ao nosso redor no momento. E o nome disso é circunstância. E circunstância significa um momento que vai passar. O livro de Daniel fala de tempos em tempos. Deus, ele nos traz essa revelação, que é um período de uma atuação de principado. E quando nós nos posicionamos e estamos guerreando, aquela atuação do principado cai. Esse foi o posicionamento. Nós precisamos orar, precisamos clamar ao Deus vivo, estando posicionado. Quer ter vitórias? Quer vencer uma situação que tem se vencido? Procure se posicionar. Ore, Jesus, se consagre. Ah, não, mas eu não consigo. Está repreendido, ficar sem comer. Não, porque eu passo mal. Eu não consigo dar tanto tempo ao Senhor, porque eu tenho que fazer outras coisas. Não, gente, em nome de Jesus. Nós precisamos mortificar a nossa carne. Existe um momento quando eu estou, né, em consagração, que tem hora que a carne vem e diz assim: não, você já passou um tempo, um período, aí tá bom, aí também já é demais. Sempre vai dizer que é demais. E você precisa ali, mesmo não querendo, não tendo vontade, de você falar: Senhor, eu submeto a minha carne a ti. Essa carne agora ela vai ser massacrada, ela vai ser diminuída. O único que eu tenho que me curvar é o Senhor. Eu vou me abaixar para que o Senhor cresça. Eu vou reconhecer a sua soberanidade, o seu senhorio sobre a minha vida. E é isso que nós precisamos fazer. Negar a nossa carne, as nossas vontades. O nosso ego é a reunião de toda a nossa vontade. Ontem eu saí para resolver uma situação, e em breve eu darei esse testemunho, e eu comecei a andar, porque eu estava parada, estava vindo peso, uma fraqueza, o inimigo de nossas almas querendo colocar uma tristeza, e ele vai trabalhando nisso, colocando uma tristeza para que você fique paralisado, para que você fique pensando em certas situações, e você fique ali cabisbaixo, e ali você vai se prostrando, você vai se curvando, até ele retirar todas as suas forças. E eu ontem coloquei no meu espírito que eu ia sair. E quando eu saí, fui a um campo de batalha, buscar algo, né, que em breve eu estarei dando esse grande testemunho, que ainda estou no campo de batalha. Mas eu precisava ir conhecer o território e buscar aquilo, informações, conhecimento, para criar uma estratégia, para saber a rota que eu iria traçar, aleluias. E ali depois eu entrei no shopping e eu vi pessoas passeando e eu entrei em uma perfumaria e eu fui ali, né, ver quanto custava um perfume. Eu tenho falado de perfume, né, desse aroma agradável. E eu entrei e fui e eu falei: Senhor, eu já pisei aqui e meu coração deseja. E fui lá. E logo depois eu saí, porque eu precisava, eu não entrei lá para fazer isso. Eu entrei para resolver uma outra situação. Mas dali, eu estava ali naquele ambiente, e eu fui buscar, fui olhar, fui ver quanto custava esse perfume. E depois eu sentei em um local, porque eu fui fazer uma operação no banco. E depois eu sentei para buscar os documentos, os dados que eu precisava, e eu vi um ator passando. Aleluia, Jesus. Passeando, né? Uma pessoa comum. E as pessoas estavam voltadas, né? Cuidando de suas coisas. Mas logo quando ele passou por se tratar de uma figura pública, as pessoas observaram. E eu logo fiquei pensando: meu Deus, eu chegar para essa pessoa, eu pensei, e falar: ei, tira uma foto. Quem é aquela pessoa? Uma pessoa comum. Eu disse: meu Deus, sabe? E quanto tempo a gente perde
idolatrando as pessoas, e eu vi aquele homem passar, e eu fiquei observando ele passando, conversando com as pessoas, que ele, né, estava junto, falando dos seus assuntos, tal, e eu fiquei observando, disse, quantas pessoas na caminhada dele, daqui para frente, vão olhar, vão reconhecer, e com certeza vão importunar, porque ali a pessoa está no seu momento, com a sua vida, e eu fiquei pensando, quanto, né, nós temos tirado a presença de Deus da nossa vida para colocar pessoas que aparecem nas redes sociais, pessoas que servem como ícones, como inspiração para outras, em vez de buscarmos no Senhor, como o louvor foi cantado, nessa fonte inesgotável, em vez de buscarmos vida, aquilo que o Senhor promete na tua palavra, em vez de buscarmos sermos alimentados para poder resistirmos ao dia mau, estamos buscando ser parecidos com figuras que se despontam, que aparecem de uma hora para outra, porque fazem algo inusitável, né? na rede social. E aí ganham seguidores. E a palavra é certa. Eles vão seguindo, eles vão imitando e vão seguindo. E a palavra de Deus disse, aqueles que quiserem vir após mim, negue-se, renuncie, deixe seus desejos, a sua vontade, a sua carne, e siga. Não é fácil seguir Jesus. Nós precisamos hoje nos esvaziarmos de tudo aquilo que tem sido ego das nossas vontades, em nome de Jesus. E a entrega do Senhor foi dar para nós como uma moeda, né, que se compra. Ele entregou o sangue do seu filho por nossas vidas, para que nós entendêssemos que nós pertencemos a ele. Mas quando você tem um comportamento de rebeldia, que você não obedece à palavra de Deus, você está se tornando como Satanás, rebelde. Foi esse comportamento que Satanás teve. E ainda conseguiu influenciar a terça parte dos anjos que habitavam lá no céu. Anjos que eram ministrados o tempo inteiro, viviam no ambiente do Senhor. Imagine nós que vivemos nesse ambiente aqui na Terra, onde o mundo jaz do maligno. E quem você tem buscado a se parecer? Com uma figura da internet? Quem você tem se idolatrado? Com pessoas que aparecem como ícones? Ou você tem buscado ser parecido com Jesus? Porque quando Nabucodonosor ele olhou para aquela fornalha, em vez de 3 homens, tinha 4. E ele reconheceu como um tinha as características de filho de Deus. Olha só, Jesus estava ali. Ele não impediu que aqueles homens entrassem na fornalha, mas dentro daquela fornalha, daquela situação, ele deu o livramento. Porque eles caminhavam ali pelaquele fogo. Aquele fogo não podia queimar eles. Sabe por quê? Porque a vida deles estava na mão do Senhor. O posicionamento, a escolha, fez com que o livramento do Senhor não negou o nome do Senhor até o fim. Mesmo ainda que fosse ameaçado por morte e que fosse lançado ali naquele lugar de morte. E a fornalha é um lugar onde o metal precioso é derretido. Era para isso que a fornalha era usada. Era para que o metal, imagine algo de metal, ele precisa de uma temperatura muito forte, muito alta, para ser ali, né, derretido. Olha só onde ele jogou aqueles homens. Mas aqueles homens apareciam ali, caminhando entre aquele fogo, e eles não se queimavam. Em primeiro lugar, nós vemos que Deus, ele escolheu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, ele deu o seu filho em troca de nossas vidas. Ele deu aquilo que há de melhor. Em primeiro lugar, nós vemos a escolha. O posicionamento de Deus foi trazer o homem para perto dele, através do seu filho, o Senhor Jesus. Ele entregou o seu melhor. Aleluia. O que lhe doía? Uma oferta de sacrifício, uma oferta de sangue. Ele entregou o seu filho amado. Em segundo lugar,
Satanás, ele quer roubar a sua adoração. Porque quando Nabucodonosor ordenou que aqueles homens se prostrassem, ele queria que adorasse, que admirasse, que obedecesse, que reconhecesse ele como Senhor. Mas aqueles homens não se prostraram. Isaías 14, 12. E tu dizia no teu coração, eu subirei sobre as altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essas são as palavras de Satanás. O que Satanás queria? Roubar a adoração, ocupar o lugar de Deus. Aleluia. Mas ninguém pode ocupar o lugar do Senhor, em nome de Jesus. Em quarto lugar, ali no versículo 4, versículo 4, o arauto apregoava em voz alta, ordenando-nos, a vós, povos, nações e línguas. Olha só, o arauto é um mensageiro do rei, um homem que foi constituído para levar uma mensagem do rei, e essa mensagem era uma mensagem pública, onde todos tinham que ouvir. Esse era o arauto do rei. E quem esse homem tipifica? A figura mensageiro de Satanás. De quem você tem sido mensageiro? Qual é a mensagem que você tem levado no seu lar, no seu trabalho, por onde você anda? Esse arauto que estava anunciando que o povo deveria se prostrar ali, aquela estátua de Nabucodonosor, era um mensageiro do diabo. Todos os dias nós ouvimos vozes. Você pode ser guiado pela voz do Espírito Santo. Você pode ser guiado pela voz de Satanás. Ceder à vontade da sua carne, do seu ego. Mensageiro de Satanás. Em voz alta ordenava. A voz em nome de Jesus, é convocado. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz. Deus está convocando a igreja para que venha se posicionar, para não ouvir a voz de Satanás, para sim ser um mensageiro, em nome de Jesus. Aleluias. Os povos, nações e línguas, a atuação de principados e potestade, hierarquia de demônios que atua na região celestiais, em nome de Jesus. Lembra quando Daniel, ele se posicionou, que o príncipe da Pérsia o resistiu? Uma atuação de um principado, um alto grau elevado de demônio. E muitas vezes você tem passado batalha e você não sabe com quem você está guerreando. Nós precisamos conhecer e identificar o nosso inimigo para podermos usar as armas dessa milícia, que não é contra, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado, potestade e dominadores. E nós precisamos conhecer o mundo espiritual. Em nome de Jesus, Satanás, essa força, ele quer, aleluia, impor, obrigar a sua vontade a nós. Era isso que Nabucodonosor estava fazendo, obrigando a sua vontade, que todos se prostrassem a ele. Isso se refere a classificações de demônio. Ele quer te colocar na habitação dele, levar você, aleluias, a sua alma ao cárcere. Quando aqueles homens foram lançados na fornalha, Satanás estava lançando eles ali. E a fornalha de fogo ardente significa o quê? A habitação de Satanás, onde o fogo permanecerá queimando, queimando, eternamente. E Satanás, ele quer aprisionar as nossas almas. E olha só, a fornalha ela foi feita para derreter metais preciosos. E qual era o intuito de Satanás? Não existe mais precioso do que a nossa alma. E ele quer que a sua alma seja encarcerada, a habitação dele, que é a fornalha de fogo ardente. E você precisa hoje se levantar, retirar essa frieza espiritual. Não, eu sei que não é fácil, não é porque a gente quer, mas você não pode ceder a sua carne. Você tem que lutar, se posicionar para que você tenha força. Porque Deus ele não tem nos dado espírito de covardia, mas sim espírito de intrepidez para poder guerrear. Em terceiro lugar, nós devemos oferecer a Deus o melhor. Aleluias. Romanos 12, 1. O apóstolo enviado de Cristo. Rogo-vos, pois, o apóstolo Paulo, rogo-vos, irmãos, pela compaixão e misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional
de vocês. Paulo está dizendo, eu te suplico que vocês orem, aleluias, que vocês se lancem, que vocês busquem no Senhor e ofereçam um culto racional, não emotivo. Ah, porque eu não estou sentindo. Ah, porque eu não estou sentindo. Não, em nome de Jesus, é racional. Você se posiciona, você entra ali para batalhar, você não tem que sentir, você tem que continuar. Não, irmã, eu estou sentindo, eu não estou aguentando. Não, isso aqui, isso é emotivo. Isso é sentir, é aquilo que a nossa carne, né, está querendo, sim, que você sinta, para que você venha se prostrar àquilo que Satanás tem ordenado. Mas Paulo está te dizendo, eu estou suplicando a vocês, eu rogo, eu estou suplicando para que vocês venham tomar um posicionamento, para que vocês orem, para que vocês jejuem, para que vocês usem as armas certas. Não existiu ninguém mais que conhecesse o mundo espiritual como Paulo. Paulo, ele foi chamado para guerrear. Paulo, ele teve entendimento como outros não tiveram, servo de Deus, cada um com o seu chamado. Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. Porque quando Jesus encontrou Paulo, disse, Paulo, por que vocês me perseguem? São aqueles que servem, que são mensageiros de Satanás. Mas Paulo, outrora, era mensageiro de Satanás, que Paulo levava terror, matava, não tinha criança, não tinha mulher, não tinha idosa, ele saía lá assassinando tudo, porque ele acreditava naquela verdade, ele servia aquilo que ele acreditava, a esses falsos deuses, a uma religião. Mas aqui é uma diferença, o arauto que se colocava como mensageiro de Satanás e Paulo como apóstolo enviado do Senhor para levar o evangelho que cura, que sara, que liberta, que quebra as cadeias, em nome de Jesus. Mateus 2:22. E perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Onde está Jesus na minha vida? Onde está Jesus na sua vida? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para mim. Onde está Jesus na minha vida? E eu pergunto a você, onde está Jesus na sua vida? Aleluias. Os 3 magos, eles foram guiados a partir de um sinal. Eles viram uma estrela e se dirigiram ali, a Belém, para levar ali especiarias. Eles levaram ouro, eles levaram incenso e eles levaram mirra para o Senhor. Os 3 magos também, eles tinham um nome. Aleluias. Gaspar, que significava o portador do tesouro. Aleluias. Baltazar, que significava o depositário de Bel, aquele que guarda. Olha só, quando Daniel foi levado para Babilônia, o nome que colocaram em Daniel foi Beltesazar, né? Onde se encontrava um espírito maior do que os outros. Mas eles não sabiam que o espírito que habitava em Daniel era o Espírito Santo. Aleluia. Satanás sempre quer destruir. E Melquior, que significa rei da luz, das divindades. Esse era o nome deles, né? Um iluminado. E o único iluminado que existe é Jesus Cristo, o Rei da Glória, em nome de Jesus. E você precisa hoje se apropriar para viver tudo aquilo que Deus tem. O que Deus está nos dizendo nessa noite? Jesus foi ali, não livrou, não impediu que eles entrassem naquela fornalha, mas dentro da fornalha, dentro daquela situação, ele foi lá. E ele resgatou. E o resgate significa trazer de volta. Eu quero te dizer hoje que Deus está indo em cada área que você foi aprisionado. E Ele está te trazendo de volta para a habitação do Senhor, está te tirando dessa habitação de Satanás, está tirando sua alma desse cárcere, porque hoje Deus, ele tem cura, Deus, ele tem libertação. Deus está dizendo, não se prostre a falsos deuses, não coloque pessoas e situações no meu lugar, não tire o meu senhorio da sua vida, deixa eu conduzir a sua vida, não deixe Satanás te guiar. A sua vida foi paga com o sangue do meu filho porque eu dei o meu melhor. E o que você tem oferecido para mim? Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. E a confiança significa uma entrega total. Deus, ele não te quer pela metade, ele quer que você entregue a sua vida nessa noite total.
Nós não podemos adorar a dois senhores. Amaremos a um e odiaremos ao outro. Vamos desprezar. Deus quer a sua entrega total. Ah, porque eu sirvo a Deus do meu jeito. Não. Em nome de Jesus. Você tem que servir a Deus do jeito que Deus ordenou, do jeito que Deus fala. Ah, não, irmã, porque você não sabe, mas é assim que Deus me usa. Não, em nome de Jesus. Para cada situação há um contexto. E hoje, a palavra de Deus que é viva, Ele está nos falando que nós devemos obedecer a sua direção. Em nome de Jesus. Vamos, em nome de Jesus, orar essa palavra. Amém? Logo depois vamos chamar a nossa levita para que ela continue, em nome de Jesus, né? Nos ajudando para que o nosso coração venha se tornar essa terra fértil. Senhor Deus, graça nós te damos. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra que nos traz cura, que nos traz libertação, que traz a revelação, em nome de Jesus, daquilo que devemos fazer, qual o posicionamento que devemos tomar. Em nome de Jesus, como ali, meu Pai, aqueles homens que tiveram posicionamento desde o início e continuaram em sua rotina espiritual, escolheram te servir, não se prostraram a falsos deuses, não se submeteram à ordenança de Satanás, mas sim a do Senhor, não negou o seu nome e nos ensina a, nos momentos de fraqueza, ainda assim, continuar, Pai, andando na tua presença. Oh, Pai, não é fácil, o Senhor já nos advertiu, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, se anime, busque força em mim, porque eu venci o mundo e você também vencerá. Quero te apresentar os pedidos que foram colocados nessa noite no teu altar, para que o Senhor venha interferir. E como ali, meu Pai, o Senhor resgatou, que o Senhor venha resgatar filhos e filhas que estão pedindo uma cura, uma libertação, em nome de Jesus, que entre em um problema familiar, que quebre todo o cárcere, toda a prisão de Satanás, pessoas que estão aprisionadas no vício do álcool, da droga, da prostituição, da loucura. Liberta, quebra os cárceres, traga à luz aquilo que está em oculto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. E te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que seja ligado aqui na terra, porque é um princípio espiritual. Tudo aquilo que foi colocado, que seja ligado aqui na terra, seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Chamamos agora a nossa levita, em nome de Jesus, para que ela venha da parte do Senhor, louvar, amém? E adorar o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a exaltação, o Senhor Jesus. Vamos prestar culto ao Deus vivo. Enquanto estava sendo ministrada a palavra, Deus me mostrou esse louvor, que eu vou louvar agora. Ele foi ministrando no meu coração esse louvor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como um Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Oh, glória a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar
Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar. Senhor, peça ao Senhor nesta noite, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Nos lava, Senhor, com as águas que purificam, Deus, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluias. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Nos lava, Senhor, nos limpa. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que continue, né, nos ministrando, que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa continuar nos ministrando. Que cada um receba, né, essa palavra no seu coração. Eu peço também àqueles que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal que faça, que deixe também aqui o seu gostei e compartilhe essa palavra, para que outras pessoas possam ser alimentadas com essa palavra de Deus. Amém?